Olá pessoal, eu sou a Carolina Cazé, eu sou fonoaudióloga e também sou coda, que é uma pessoa que tem pais surdos. Então vim contar um pouquinho como que é a minha experiência, responder algumas perguntas, tá bom? E falar um pouquinho como que é os meus pais, como que eu vim parar no curso de fonoaudiologia e agora sendo fonoaudióloga, tá bom? Como eu falei, eu sou coda, então desde pequena eu acabei percebendo que existem dois mundos, né? Sendo uma criança ouvinte no mundo de ouvintes, né? E em casa com aquele meu mundo de mãe e pai surdos. Então, acabei flutuando, né, entre duas sociedades, entre duas culturas. Desde pequena, aos 3 anos mais ou menos, eu aprendi Libras. Então, a primeira pergunta que surgiu aqui é como que é a sua relação com seus pais e de que forma vocês se comunicam. Então, a relação que eu tenho com os meus pais sempre foi de tentar ajudar ao máximo, né, os meus pais nesse mundo de surdos na nossa sociedade ouvinte. Então, já responde a segunda pergunta, que é utilizando a língua de sinais, né, a Libras, para se comunicar e traduzir para o português oral, né? Então, a minha relação com os meus pais sempre foi essa, de dar aquele suporte, né? Muitas vezes os meus pais não tinham como estar sozinhos, né? E eu sempre estive com eles em momentos que, infelizmente, uma pessoa ouvinte teria que estar sozinho, mas eu, desde pequena, tive que estar com os meus pais, tive que resolver problemas de adultos. Então, acabei tendo algum tipo de maturidade um pouquinho antes, né, do que as outras pessoas, para resolver alguns problemas. A segunda pergunta é: você, juntamente com seus pais, enfrenta dificuldades no dia a dia em meio a locais públicos de acessibilidade? Sim, com certeza. Infelizmente, alguns problemas de procurar ajuda médica. Muitas vezes o médico não sabe língua de sinais e eu tenho que estar acompanhando os meus pais, né? Eu tive desde pequena ajudando os meus pais nessa parte, né? Então, infelizmente, ainda existe. Só que às vezes eu consigo comparar da minha época, quando eu era criança, com essa atual situação de que a Libras está mais difundida. Agora eu tenho contatos com alguns médicos, alguns profissionais que sabem língua de sinais. Então isso é muito bom, isso é muito importante, porque torna os meus pais mais independentes, sabe? Mas infelizmente sim, em muitos momentos de, como eu falei, médico, problemas de banco, problemas de cartório, documentação, eu sempre tenho que estar com a minha mãe, principalmente, porque meu pai não está mais aqui. Tenho que estar sempre auxiliando. Você já sofreu preconceitos por conta da deficiência auditiva deles? Sim. Quando eu era criança, eu percebia que os meus pais eram diferentes, mas não tanto como eu percebia agora, sabe? Eu sempre entendi que os meus pais tinham uma deficiência auditiva, mas quando eu era pequena eu não tinha essa noção de que era algo diferente, muito diferente. Para mim isso era tudo natural. Às vezes eu utilizava Libras. Eu lembro que a minha tia veio falar comigo que às vezes eu me sentia como se fosse uma criança surda falando com pessoas ouvintes em língua de sinais. Então, para mim, a Libras sempre foi natural, né?
e acabava usando com pessoas que necessariamente não precisavam, mas pra mim tudo isso era muito natural. Então, infelizmente, já sofri preconceito. Infelizmente, eu já ouvi pessoas falarem dos meus pais de zombar, de ter algum tipo de comentário que eu ficava incomodada, mas por eu ser criança, eu não sabia se aquilo era o correto, sabe? Então, sim, já sofri preconceito por conta disso. O que você deixa de mensagem para as pessoas desinformadas e para as que estão passando pelo mesmo que você? Para as pessoas desinformadas, primeira coisa super importante, a pessoa que é surda, ela não é uma pessoa surdo-mudo ou surda-muda, ou mudinho, ou qualquer termo que você queira utilizar, porque é uma pessoa normal, como você, só que utiliza uma outra língua, que é a língua de sinais que a gente utiliza nas mãos, não só nas mãos, mas se você for procurar na internet, a gente não só utiliza as mãos, mas as expressões faciais, muita coisa que uma gramática necessita. Então, primeira coisa, chame a pessoa surda de surda, ou uma pessoa com surdez, certo? Libras, super importante, mas se você não souber, tente ao mínimo fazer um oi. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz se você fizer pelo menos um oi em libras, que é oi. E uma terceira coisa é, acolha essa pessoa. Infelizmente, muitos surdos acabam se distanciando da família, de pessoas, de conhecerem pessoas novas, porque tem medo, tem aquele receio, então acolha essa pessoa. E o que eu passo de conselho ou motivação para outras pessoas que também são codas é que você não está sozinha, seus pais são diferentes e entenda que quando você crescer, você vai entender mais ainda esse mundo de pessoas surdas e você vai entender mais ainda que você não está sozinho, tá bom? Essa foi a minha mensagem. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma sobre a pessoa surda, sobre como é ser coda. Se vocês quiserem em algum momento entrar em contato comigo, posso deixar o meu Instagram, quem sabe, e a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada. Tchau, tchau.